Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, antes de mais nada, falar um pouquinho de mim, me apresentar, por assim dizer. Eu sou presbítero Jefferson, sou o dentista do pastor Porfírio, Arthur Porfírio, né? E ele que me fez o convite para estar aqui. Sou casado com a Daiane, tenho 2 filhas, a Pietra de 18 e a Isabela de 15 anos. E eu pergunto, especialmente aos pais que aqui se encontram nessa noite, tem sido fácil criar nossos filhos nos dias de hoje? Eu pergunto aos jovens, tem sido fácil viver uma vida santa, uma vida pautada na palavra do Senhor, no meio em que nós convivemos, no meios escolares, universitários, no trabalho? Nós temos vivido realidades bem complicadas e elas têm se intensificado cada vez mais. Guerras, crises políticas, econômicas, que fazem, às vezes, os nossos corações, bater um pouquinho mais forte, um pouquinho fora do ritmo até, né? Nós cantamos aqui agora há pouco. Você pode botar de novo o slide do Deus de promessas aí, por favor? Nós cantamos isso. Nós verbalizamos isso como verdade em nossas vidas, de que nós temos um Deus que olha para a gente sempre, sempre, sempre. O texto diz que Ele está atento e sensível ao nosso clamor. E eu pergunto a vocês, alguém aqui por algum instante, em algum momento da vida, nunca passou por uma dúvida de olhar para a situação, olhar para as circunstâncias, olhar para o que está vivendo e às vezes se perguntar, será mesmo que Deus tem olhado para mim? Tem estado atento ao meu clamor? Porque parece, em algumas situações, que o chão nos é tirado de uma maneira tão violenta, né? Eu tenho a minha história com o Evangelho, ela é no mínimo peculiar, né? Porque eu me declarava na juventude ateu e era aguerrido em minha proposta de ser ateu. Eu detestava evangélico, eu detestava crente. Essa é a verdade. Até que eu fui uma vez vítima de um acidente de automóvel e tive uma morte clínica. Meu coração parou de funcionar, precisei ser desfibrilado, né, levar choque ali para voltar a funcionar. E desde então, isso foi no ano de 1989, dentro da minha casa, eu ainda tenho muito trabalho, por assim dizer, tenho uma missão muito grande ainda de pessoas não convertidas dentro da minha família. Tem poucos verdadeiramente voltados. O meu irmão do meio é um deles e uma tia, que eu tenho, irmã da minha mãe. E essa minha tia, irmã da minha mãe, recentemente nós fomos surpreendidos com uma dor, ela foi surpreendida com uma dor muito forte nas costas, e ela, quando chegou, foi socorrida, entrou no hospital e não saiu mais. Ficou bastante tempo lá porque foi diagnosticado um câncer no pulmão, que já tinha se estendido para a coluna e agora já se encontra no cérebro. O testemunho dela, ela mora hoje nos Estados Unidos, está sendo tratada lá, e eu não consigo ouvir os áudios que ela me manda sem chorar. E a gente se pergunta, puxa vida, logo ela, não é verdade? E sofrendo horrores desde então. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite fala um pouco dessa realidade caótica e das dúvidas que às vezes surgem em nossos corações, advindos às vezes de coisas externas, mas também
vindas do nosso próprio coração, do nosso interior. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes, em seu capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu farei a leitura, os irmãos, por gentileza, acompanhem, mesmo como estão. Juízes 6, assim nos diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, irmãos. Diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, quando pôs para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa sua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te, daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. E a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. O anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali o altar ao Senhor e lhe chamou:
O Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje, esse altar em Ofra, ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Mas somos conscientes, ó Deus, de que não há nada em nós de bom, verdadeiramente de bom. Por isso, o nosso clamor é que o Senhor possa estar ungindo as minhas palavras, que o Senhor possa estar trabalhando os corações aqui presentes, que o Senhor tenha a liberdade de passear no nosso meio e decodificar tudo aquilo que é pertinente a cada um individualmente. Por isso, eu te peço e te clamo, em nome de Jesus, fala conosco, apesar de nós mesmos. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, um rápido contexto para a gente se situar aqui no texto. Os irmãos conhecem bem, né, os livros que antecedem o livro de Juízes. Nós vamos ter ali o Pentateuco, né, Gênesis até Deuteronômio, depois o livro de Josué até chegarmos ao livro de Juízes. E nesse sentido, nós vamos ver o início da história do Pentateuco no chamado de Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis. E Deus, ali chamando Abraão, promete exatamente a terra em que os israelitas se encontram nesse exato momento desse texto que nós acabamos de ler. Mas até aqui chegar, né, você vai ter a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Você vai ter a história das 12 tribos sendo levadas ou se encontrando num determinado momento no Egito, para dali serem feitos cativos. E aí você tem o êxodo, esse povo saindo, sendo liberto das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios, das mãos do povo opressor, através de um profeta, através de um homem que Deus chamou e levantou, chamado Moisés. Contudo, esse povo que fora libertado do Egito, ele não entra nessa terra prometida. Perecem ali uma geração inteira, 40 anos, até que novamente Deus levanta um novo líder, substituto, por assim dizer, de Moisés, Josué, e esse é o guerreiro, esse é o general de Israel, que faz com que Israel adentre a terra prometida. E agora nós nos encontramos nesse episódio da história de Israel. Seria justo pensar que depois de uma saga, de uma história tão longa, com tantos altos e baixos, agora fosse a época de Israel gozar, enfim, as benesses da terra prometida. Juízes tem, dentro de digamos, de uma estrutura literária, tudo para ser aquele livro que vai ser com final feliz. Aquele livro que vai fechar uma jornada, um trajeto, uma saga, com chaves de ouro. E ali Israel, então, finalmente, gozar os privilégios da terra que emana leite e mel. Gozar os privilégios das promessas, do Deus de promessas que nós vemos ali. Só que não. Só que a história não acontece assim. Juízes era para ser o livro das bênçãos. Do fechar de todo desse processo da aliança de Deus com Abraão. Mas, infelizmente, não é isso que nós enxergamos, não é isso que nós vemos no livro de Juízes. Na verdade, há um padrão muito claro dentro do livro de Juízes. Eu peço a vocês que mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto. E vocês vão ver que esse padrão, ele é replicado, ele é apontado aqui no primeiro versículo. Há uma tônica que se repete várias vezes ao longo do livro de Juízes. São 12 juízes, para alguns 13, né? E para outros até 15. Mas vamos trabalhar aí com 12 juízes. São 12 juízes dentro desse livro, em que normalmente as suas histórias começam da mesma maneira, como começa aqui no versículo 1 do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Em outros momentos, vai ter assim, tornaram a fazer os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Ou seja, nós observamos aqui nessa narrativa, desse trecho que nós lemos,
algo que virou padrão, que virou modelo dentro do livro. Uma repetição de episódios, uma tônica, que começa normalmente com um pecado, passa pela disciplina de Deus para com esse povo, porque é um povo de aliança, que não estava cumprindo a sua parte na aliança, para então esse povo clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia, e assim Deus levantar um juiz, levantar um libertador, levantar um guerreiro ou uma guerreira, como é o caso de Débora, e assim fazer a obra de libertação desse povo. Logo após esses episódios, essas tônicas, segue um tempo de paz e prosperidade dentro de Israel, para então esse tempo de paz e prosperidade ser rompido novamente com o pecado. E esse ciclo vai se seguindo, vai se processando ao longo de todo o livro de Juízes. O que nos mostra, trazendo isso para uma aplicação para os nossos dias, para uma aplicação prática para a nossa realidade, que entra geração, sai geração, mas a natureza humana, ela continua a mesma. Desde os tempos de Abraão, desde a queda de Adão no Éden, a natureza humana continua corrompida. A natureza humana precisa da intervenção divina para que as coisas funcionem, para que as coisas caminhem bem. Amém, queridos? E nesse contexto, eu queria, por exemplo, mostrar para os irmãos algumas manchetes que poderiam estar evidentes hoje no nosso meio. Por exemplo, você vê ali um jornal dizendo assim: mulher é violentada e morta por gangue, depois esquartejada pelo amante. É terrível isso, não é? Só que essa notícia é ficção aqui para a nossa época. E era realidade na época de Juízes. Lembram da concubina do levita? O levita viajando, essa história está aqui em Juízes. O levita viajava e falava assim: não vou pousar em qualquer lugar, vou pousar dentre os meus irmãos, os da tribo de Benjamim. E do meio dos irmãos, no meio do povo de Israel, surgem aqueles homens que vão violentá-la, que vão tratá-la, vão matá-la, de uma maneira bárbara, de uma maneira terrível. E esse amante, esse levita, ele pega essa mulher e parte ela em 12 pedaços, enviando para cada tribo de Israel, e é iniciada uma guerra civil no meio do povo por causa de uma manchete como aquela ali. Veem como a realidade daquela época não é tão diferente. Aquilo para nós hoje é lugar comum. Passa o outro aí, por favor. Homem mata seus 69 irmãos por causa da herança do pai. Conhece essa história? Ela está aqui registrada na Bíblia. Abimeleque é o nome desse homem. Ele mata todos os irmãos, todos os filhos de Gideão, exatamente o protagonista dessa nossa história, para ficar com aquela que poderia ser a sua herança real, herança que o próprio pai recusou, quando o povo quis colocar ele como rei. Abimeleque, por causa da sua ganância, por causa da sua ânsia de poder, ele mata todos os seus irmãos, para ser o único herdeiro. Então, eu trouxe esses exemplos apenas para ilustrar para os irmãos que o tempo de Juízes é muito semelhante aos nossos dias. É muito semelhante à nossa realidade. Nesse contexto, eu queria colocar a verdadeira raiz do problema que se repete aqui em Juízes, que é apontado por Juízes no capítulo 17, versículo 6, e no capítulo 21, versículo 25. Quando o texto vai nos dizer o verdadeiro motivo por que todas essas coisas acontecem. E o verdadeiro motivo é o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Irmãos, o que vocês têm visto nos nossos noticiários? O que vocês têm visto nos filmes, nos seriados? O que vocês têm visto na realidade, nas nossas universidades? Aquilo que é herança do que nós chamamos, os eruditos, os especialistas, vão chamar de herança da pós-modernidade, ou características da pós-modernidade. Um individualismo terrível,
onde foi inculcado na cabeça das pessoas que cada um de si, cada um de nós tem direito a uma verdade, e todos têm que respeitar essa nossa verdade, não importa se a verdade de cada um seja conflitante com a verdade do próximo, o importa é que cada um tem o direito à sua verdade. Individualismo, pluralismo, antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Protágoras, lá na antiguidade, na antiga Grécia, ele já afirmava que o homem era o centro de todas as coisas. E esse espírito, de egoísmo, de antropocentrismo, ele vem se perpetuando ao longo da história da humanidade. E talvez nós estejamos hoje, não sei se no clímax, no apogeu, no ponto mais alto desse individualismo, mas certamente caminhando para ele. Certamente caminhando para essa coisa terrível, que é tirar Deus de cena, que é entronizar a si mesmo no nosso próprio coração. E é isso que o homem tem feito. O trono que cabe a Deus, o homem tem se colocado e se assentado nele, de uma maneira cada vez mais intensa. E os efeitos disso, eu pergunto, com muito temor, eu pergunto, eles têm entrado na igreja do Senhor? Temos visto em nossas igrejas pessoas individualistas? Temos visto no nosso meio evangélico, pessoas egocêntricas? Como a igreja de Deus tem vivido isso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no versículo 24 do capítulo 10, ele vai falar uma coisa que, irmãos, que deveria ser a nossa tônica como igreja de Jesus Cristo. Ele diz lá o seguinte: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do próximo. Temos vivido esse mandamento? Isso tem acontecido porque é a nossa única defesa, queridos. É vivermos segundo o padrão elevadíssimo das Escrituras Sagradas. Precisamos abraçar isso. E aí eu pergunto, diante desse contexto, há esperança quando desafios se agigantam diante de nós? Quando somos tomados de assalto por lutas, tribulações, eu respeito muito e tenho um carinho muito especial pelo pastor Arthur, por tudo que ele viveu, não muito longe, coisa recente, com tudo que ele viveu, quando sua esposa estava ali anos, naquela situação que todos nós sabemos qual era. E ali viveu com a sua fé inabalada, continuando ali na esperança. E eu pergunto, nós temos esse tipo de esperança? Voltando-nos agora para o texto em si, para o texto que nós acabamos de ler, para o protagonismo de Gideão. Eu gosto muito de uma passagem que Paulo também nos escreve, quando ele emite a carta aos Romanos, lá no capítulo 4, versículo 18. E ele aplica essa frase a Abraão. E eu digo, essa frase também é muito aplicável a Gideão. Não necessariamente nesse trecho de texto que nós lemos, mas em todo o contexto, em toda a história de Gideão, que vai até o capítulo 8, vai até o capítulo 9, Então, qual é esse texto? Lá, Paulo vai dizer que Abraão esperou contra a esperança. Abraão teve esperança quando tudo dizia não, quando tudo parecia impossível. E eu posso aplicar esse texto a Gideão, baseado naquilo que nós lemos aqui há pouco. Preste atenção, irmãos. O texto diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas, as cavernas. O povo temia tanto o inimigo que a solução que eles encontravam era se afundar em covas, era se esconder em cavernas. E aí o texto vai continuar dizendo:
e contra eles se acampavam, destruindo todo o produto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum. Não havia chance de sobrevivência, se nós olharmos para esse texto. E versículo 5 vai dizer: pois eles subiam como seus gados e tendas, e essa é uma palavrinha-chave, e vinham como que gafanhotos. Irmãos, vocês sabem o que é uma praga de gafanhoto? Uma praga de gafanhoto é o seguinte: eles vão estar ativos enquanto houver o que comer. Eles só param a sua destruição quando não deixarem mais nada na plantação. Nada. Quando matarem absolutamente tudo. Eu digo que há um certo simbolismo, né, em relação a esse detalhe, a essa questão dos gafanhotos. E lembra que eu falei? O povo adentrou aonde? A terra prometida. Prometida por quem? Por Deus. Por Deus. A terra que mana leite e mel. A terra que era para ser regozijo. A terra que era para ser acalento. E agora vem gafanhotos sobre essa terra, deixando essa terra um deserto. A ideia é exatamente essa. Satanás quer que nós vivamos as nossas realidades não vislumbrando aquilo que Deus fez por nós, mas tendo ou intensificando muito mais aquilo que as circunstâncias das vidas nos colocam como oposição, nos colocam como desafios. E aí, nesse sentido, nós vemos que essa terra que manda leite e mel, esse lugar que era para ser o paraíso na terra, os gafanhotos vão trabalhar para que ele seja um inferno na terra. Até que não reste outra opção, senão as pessoas se recolherem às cavernas e às covas, como se fossem mortos, mortos vivos. Meu irmão e minha irmã, você conhece mortos-vivos nos dias de hoje? Pessoas que acordam de manhã e não têm vontade nenhuma de sair da cama. Pessoas que preferem ficar nas suas cavernas e nas suas covas, ou seja, em suas próprias camas, dentro do seu próprio lar, porque já não tem mais esperança de uma vida melhor. Existe um livro que foi escrito por um rapaz, por uma pessoa, né, que passou pela experiência da depressão. E aí, quando ele buscava literatura, ele falou: nossa, tem tão poucas pessoas, né? E esse livro ele tem um nome muito sugestivo. O livro ele é chamado O Demônio do Meio-Dia. E ele vai tratar de depressão ali. Ele vai falar muito sobre a ansiedade, sobre o demônio que atua nos nossos e nos corações de muitas pessoas quando são atribuladas, quando estão sem esperança. E o que lhes resta é ficarem, fechados dentro de casa. Não tem confiança de abrir o coração nem para o pastor, nem para um irmão, nem para um familiar. E essa é exatamente a realidade. Esse é o contexto que nós encontramos aqui. E eu queria fazer você entrar dentro do texto e perceber como isso era dramático. Pensa contigo, 7 anos vivendo uma mesma realidade. Qual a realidade? Trabalhar um ano inteiro, e quem aqui já esteve no interior, já conheceu como que é o processo de plantio, como que é desgastante para o agricultor. Ele vai lá, prepara a terra, aduba a terra, depois ele planta a semente, ele rega aquela semente, ele leva um tempo para que aquilo ali comece a brotar, ele fica torcendo para que dê a florada, e porque ele sabe quanto melhor a florada, maior vão ser os frutos, melhores vão ser os frutos. E aí, quando finalmente os frutos estão maduros, quando os frutos estão prontos para a colheita, vem alguém e te rouba tudo. Vem alguém e te tira tudo. Irmãos, o número 7, ele é sugestivo para a gente aplicar isso em outras dimensões.
O número 7, biblicamente falando, é o número da completude, é o número cheio. Fala-se do número perfeito, mas talvez o conceito melhor e mais bem aplicável é aquele número que não falta nada para ele. Ele é o número completo. E aí, dentro dessa completude, você imagina você passar a sua vida toda investindo, sabe, no seu lar, na sua família, na educação dos seus filhos, sabe, preservando a sua família. E aí vem um midianita, um incircunciso, penetra nos arredores e leva cativo seu filho, sua filha, um sobrinho, um primo. É uma violência por causa de uma droga, é uma violência por causa de um casamento, vamos dizer, em julgo desigual. Às vezes não, às vezes uma doença, como é o caso da minha tia. Quando as pessoas estão prontas para colher alguns frutos, quando as pessoas já estão assim preparando, era o caso dela, passou a vida inteira, a maior parte da vida dela nos Estados Unidos, para tentar conseguir um dinheirinho, conseguir uma situação de conforto. E quando já é a reta final, aquele momento que é para ela pendurar as chuteiras, é tomada de assalto. Há esperança dentro desse contexto? Há esperança. E é à luz daquilo que esse texto vai nos falar, daquilo que esse texto nos diz, eu posso dizer para os irmãos, sim, há esperança. Porque quando eu analiso e eu vejo a vida de Gideão, e eu queria fazer essa análise agora com os irmãos, eu vejo que Gideão tem um encontro fabuloso, um encontro transformador, algo que extirpa dele toda a falta de fé, tira dele todas as suas dúvidas, mas não num processo automático, não num sentido mágico, assim, como se fosse uma fada madrinha ou um gênio da lâmpada que viesse para satisfazer todos os seus desejos. Há um processo por trás disso. E é sobre esse processo que eu queria falar um pouco com os irmãos. É sobre as lutas pessoais que nós todos, assim como Gideão, nós temos no que diz respeito à nossa fé. E aí, dentro desse contexto, a primeira coisa que me vem à mente, quando eu olho, por exemplo, o primeiro ai de Gideão, vocês vão reparar que aqui dentro desse texto, Gideão vai dar 3 ais. E o primeiro ai dele, quando ele tem um encontro com o anjo do Senhor, e aqui cabe uma colocação teológica, cabe aqui uma colocação até doutrinária, dogmática até. Nós estamos diante de um episódio que narra uma teofania. O que seria uma teofania? A segunda pessoa da Trindade, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que ele se apresenta para algum personagem do Antigo Testamento, isso é chamado de teofania. É Deus se materializando num formato humano, de uma maneira humana, às vezes não apenas no formato humano, um formato, aqui no caso não é humano, é o formato de um anjo, mas ele se materializando de alguma forma. Como Moisés foi na sarça ardente, com outros mais, ele apareceu de diversas maneiras, e aqui em Gideão ele aparece como o anjo do Senhor. E todas as vezes que você ouvir ou ler essa expressão, o anjo do Senhor, da maneira como está escrito aqui, o Senhor colocado em letra maiúscula e em versale, todas as letras em letra maiúscula, está se referindo especificamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Gideão tem um encontro transformador com Jesus Cristo de Nazaré. Ainda não era de Nazaré, mas é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho, é Jesus. E aí, nesse sentido, o que nós podemos perceber nesse encontro transformador de Gideão com Jesus Cristo, que pode ser perfeitamente aplicado à nossa vida, à nossa realidade? Eu vejo na narrativa que nós vemos aqui, nesse chamado de Gideão, dúvidas. Eu vejo aqui uma pergunta que às vezes eu me faço, não sei quantos aqui
já fizeram em algumas circunstâncias, mas às vezes eu me faço uma pergunta, e é sobre duas perguntas que eu queria fechar essa palavra. A primeira seria: será que Deus realmente se preocupa comigo? Será que Deus realmente se importa? Sabe quando a situação está negra? Quando você olha para a conta corrente, ela está lá no vermelho. Quando você olha para a despensa em casa, está faltando alimento. Quando as contas começam a bater, ou quando vem uma doença, ou quando vem uma situação que você se sente assim, pequenininho, diminuto, ínfimo, impotente. Quando vem essa situação e ela às vezes é causada por uma sequência de fatos, sabe? Quase como aquelas que aconteceram com Jó. Mal um deixa de falar, já entra outra má notícia. Um vem trazendo, aquela péssima notícia. Esse está terminando de falar, já entra outro com outra notícia mais aterradora ainda. Em momentos como esse, eu te pergunto, como Gideão, você nunca se perguntou, você nunca deu um ai desse. O texto diz assim: então o anjo do Senhor se assentou debaixo do orvalho que está em Ofra. E esse anjo do Senhor apareceu a Gideão, versículo 12, e se comunica com Gideão. E no versículo 13, Gideão responde: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, olha a dúvida, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, como pode permitir que eu, que sou o seu filho, passe por essa situação? Se o Senhor é conosco e nós vivemos debaixo de uma aliança da graça, por que eu tenho que ser punido? Se o Senhor é conosco, por que o seu povo tem que ser sujeito a uma humilhação tão grande como essa que se apresenta aqui no texto que nós acabamos de ler? Irmãos, eu preciso agora também abrir outro parênteses para a teologia. Eu preciso falar para vocês que existem pelo menos 3 justificativas para que coisas ruins aconteçam com os filhos de Deus. Para que coisas ruins aconteçam com aqueles que são chamados por Deus. Há pelo menos 3 justificativas aqui, irmãos. E a primeira delas é muito simples. Ela é resumida nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33. Quando Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vivemos no mundo caído. A primeira justificativa é exatamente essa. Nós vivemos no mundo maldito. Um mundo que foi amaldiçoado por causa do pecado do nosso primeiro pai, Adão. E é peculiar a esse mundo, é peculiar a essa circunstância que pessoas passem por lutas, que pessoas passem por dificuldades. Simples assim. Deus faz vir a chuva sobre justos e injustos. É peculiar a esse mundo as lutas. Por isso Jesus fala: no mundo tereis aflições. Em momento algum ele promete, vocês vão viver como se vivesse no mar de rosas. A partir do momento que você se converte, agora tudo é bênção. Não é essa a expectativa em Juízes? Toda uma saga. Sai lá do Egito, se converte, vive um tempo de deserto, agora está na terra prometida e acha que na terra prometida nada de ruim vai acontecer. Não! O mundo, ele é tenebroso. O mundo é maldito, o mundo é caído. E a segunda justificativa teológica, que não tem a ver com pecado, é o exemplo que é dado em todo o livro de Jó. Preste atenção, Jó não pecou para passar pelo que ele passou. O texto, pelo contrário, diz que na assembleia ali, quando Deus estava reunido com anjos, Satanás veio no meio dos anjos, e Deus virou para Satanás e elogiou Jó. Virou para Satanás: observaste meu servo Jó?
Não tem na terra ninguém como ele. Homem reto, íntegro, que se desvia do mal. E aí vem o que vem sobre a vida de Jó. Da onde eu posso tirar a terceira justificativa, irmãos? As coisas às vezes acontecem, não acontecem do jeito que a gente quer, acontecem na forma de lutas, porque Deus está nos testando. Deus está nos preparando, Deus está nos provando. E a vida de Jó é um exemplo disso, de Deus nos provar. Primeiro, ele pode estar, o mal pode vir por causa do fato de estarmos simplesmente no mundo. Segundo, o mal pode vir porque Deus está nos provando, Deus está nos testando. E, como é o caso de Israel, o mal pode vir porque alguma coisa na sua vida precisa ser corrigida. Fez o povo de Israel o que não era reto perante o Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E aí, isso vem na forma de disciplina. São essas as três situações, as três circunstâncias que podem fazer com que nós passemos por lutas e provações. Charles Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. E eu gosto mais ainda do Warren Wiersbe, quando ele diz assim: a disciplina é a prova de que Deus abomina o pecado e ama seu povo. Não podemos imaginar um Deus santo que deseja qualquer coisa aquém do melhor para os seus filhos. O melhor que ele pode nos dar é o caráter santo do seu Filho Jesus Cristo. E ele vai trabalhar isso, ele vai lapidar isso. E o Warren Wiersbe vai dizer, ainda nessa narrativa, ele vai falar assim: o que Deus realmente deseja é virar para cada um de nós, em santificação, caminhando para sermos como Jesus, a imagem de Jesus. Ele virá e falar para nós o seguinte: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, certamente, eu não tenho a ilusão de que nesse mundo, nessa terra, na minha vida, eu não tenho a ilusão de que eu vou alcançar, ou que nós vamos alcançar a estatura de Jesus Cristo de Nazaré para ouvir isso de Jesus. Mas, irmãos, eu acredito que dá para a gente trabalhar a nossa santificação, ao ponto de ouvir de Deus aquilo que ele falou para Jó: homem como nós. Observaste, meu servo Antônio Carlos? E eu digo, não há na terra homem como ele, íntegro, que se desvia do mal. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Voltando à pergunta, será que Deus realmente se importa conosco? Será que Ele realmente se importa? Se você quiser, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 12. No versículo 6, o texto vai nos dizer assim: porque Deus corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Meus irmãos, mais vale a disciplina de Deus em nossas vidas, causando dor, do que as benesses de Satanás e do mundo, nos causando prazer, nos causando gozo. Amém? Vejam, a primeira pergunta que eu trabalhei com os irmãos é: será que Deus realmente se importa conosco? É algo externo, né? E eu respondi: sim, Deus se importa conosco. Quer sejamos provados, quer estejamos em disciplina, quer estejamos num mundo conturbado, um mundo maldito, Ele se importa conosco.
Se você é filho de Deus, tem essa certeza, Ele se importa contigo. Mas a segunda pergunta é aquela que vem do interior do nosso eu. É aquela que eu vejo assim, evidente, muito clara nessa história de Gideão. Na verdade, eu me identifico profundamente com Gideão nessa passagem. Porque é aquela que faz com que nós nos questionemos: será que realmente eu vou conseguir sair dessa? Sabe? Às vezes a situação é dramática e você olha para dentro de você e você não acha nada que possa te dar esperança. Nada que possa te dar um alento e falar assim: não, eu vou conseguir. Irmãos, eu quero dizer para vocês, louvado seja Deus que assim o seja. Eu falo isso baseado no que acontece aqui na vida de Gideão. Vamos percorrer comigo aqui, versículo 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, eu poderia substituir aqui, Jesus Cristo apareceu para Gideão e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Antônio Carlos, onde está a valentia aqui? O contexto diz, e o texto vai dizer, que ele estava se preparando para se enfurnar numa caverna. Ele estava malhando o trigo para colocar ele em sacos para poder sobreviver na vala, na cova. Ele estava preparando para se esconder. E Jesus aparece para ele e diz, ser forte, homem valente. Eu posso dizer, será que realmente depende de nós? E eu te responderia, sim. E você pode retrucar perguntando, de onde vem essa certeza? Porque não depende de nós, ou quase nada de nós. Não depende de mim ou de você. Por isso eu posso ter essa certeza. Repare, para cada sentimento de insegurança externalizado por Gideão, o anjo do Senhor retruca com uma palavra de certeza, com uma palavra de motivação, mas acima de tudo, com uma palavra de autoridade. Reparem isso. Homem valente. Irmãos, só Jesus Cristo consegue enxergar o potencial de nossas vidas nas suas mãos, quando ninguém mais enxerga nada, nem mesmo nós. O que Gideão, nesse episódio, me mostra, o que esse relato aqui me mostra, é um Cristo que olha para nós, nos vendo além das circunstâncias, enxergando em nós todo o potencial daquilo que Ele tem para realizar em nossas vidas. O que me faz lembrar um texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Quando Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele fala algo tremendo, e fala com autoridade, a mesma autoridade que o anjo do Senhor está usando aqui para se comunicar com Gideão. Ele diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Não depende de mim ou de você. E eu vejo isso também, porque olha o embate, olha o processo. Jesus o chama de homem valente, e ele retruca. Ai, Senhor meu, olha o primeiro ai aí. Ai, Senhor meu, as circunstâncias elas são terríveis. Como que o Senhor fala isso? Porque, na verdade, tudo leva a crer que o Senhor nos abandonou. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito das maravilhas, dos milagres que nossos pais nos contaram? Isso é fábula? Isso está no passado? Talvez hoje seja uma realidade no nosso meio. Eu olho para essa igreja, é a primeira vez que eu estou aqui, mas é interessante porque eu já li a história dessa igreja.
Essa igreja, não sei se quantos aqui sabem ou se estavam aqui, mas essa igreja foi pivô de algo, uma luta tremenda de divisão dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil que gerou a Igreja Maranata. Quantos aqui estavam presentes? Ou não tem ninguém aqui que testemunhou isso? Essa igreja esteve no centro de algumas discussões relacionadas a isso. E apesar de todas as lutas, ela continua aqui. Apesar das dificuldades, ela está aqui. Estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque apesar daquilo que a gente pode enxergar, Deus tem algo muito maior. Deus consegue enxergar um potencial muito maior do que os bancos quase não tão cheios assim. Amém, queridos? Nesse sentido, é isso que Gideão vai argumentar com Jesus, nesse tratamento que ele está tendo ali, sabe? Ele está verbalizando: Senhor, eu perdi a fé. Essa história que está aqui narrada, que eu ouvi, essa história que está registrada aqui nas Sagradas Escrituras, olha, está difícil de acreditar nisso. A minha realidade, ela não aponta para esse Deus maravilhoso descrito aqui. Que loucura, gente. Mas é isso que está acontecendo. E aí, você vai perceber que a resposta vem de imediato. A palavra de Deus é a seguinte: respondeu Gideão, nós já lemos, e aí, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. E novamente eu pergunto: que força? E livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? O que o Senhor está dizendo aqui, meu irmão, para mim e para você, é que enviando Jesus, qualquer um de nós, a qualquer lugar que seja, para qualquer propósito, a força necessária para cumprir aquilo que Ele determinou, ela vai nos ser concedida na medida exata. Todos gostam muito de lembrar aquela passagem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí para por aí, já repararam? O pessoal da teologia da prosperidade parece que o texto termina ali. E aí fica só com essa impressão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o texto continua dizendo o seguinte: e que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito maior do que a sua vida aparentemente insignificante. A gente olha para a nossa vida com olhar de insignificância, mas Jesus olha para nós com potencial transformador e maravilhoso de fazer algo diferente. Na minha família, na sua família, na nossa casa, nesse bairro, onde quer que Jesus nos enviar, Ele nos enviando, a certeza que podemos ter é que Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar tudo que é necessário para cumprir aquilo que Ele determinou. Amém, queridos? Então, observa que esse foi o primeiro ai, né? E aí, diante disso, ele diz agora, e ele vai externar algo agora, que eu acho que ninguém aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui nunca passou por isso aqui. Né? Ele vira e fala assim: ai, Senhor meu, ao segundo ai, versículo 15: com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da minha casa. Ele verbaliza toda a sua autocomiseração. Ele está olhando para si mesmo com pena. E se sente o mais pobre coitado de todo o mundo. Tem hora que não é assim, queridos? Tem hora que não dá aquela sensação assim: poxa, será que ninguém vê o tanto que eu estou sofrendo? Ai, Senhor, como dói. Sabe, a síndrome do coitadinho. É o que Gideão está vivendo aqui, a síndrome do coitadinho. Ninguém me quer, ninguém me ama, sabe? Ninguém me entende.
Essa é a realidade que está aqui. E mais uma vez a resposta do Senhor é para afirmar, é para fortalecer. Ele diz assim, versículo 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, você vai vencer todas as suas batalhas. Já que eu estou contigo, você vai ferir os medianitas, você vai ferir os opressores, vai ferir aqueles que te oprimem. Porque eu estou contigo. E isto é suficiente. Eu sou soberano. Eu sou o Criador. Eu sou o Todo-Poderoso. E aquele que se encontra debaixo de minhas asas vai experimentar coisas que jamais imaginou. Porque Ele é capaz de fazer por nós infinita mais de tudo aquilo que podemos pensar ou arguir ou imaginar. Então, queridos, eu disse no começo desse item, né? Por que ter tanta certeza? Porque depende muito pouco de nós ou quase nada. Porém, quase nada pressupõe que tem que ter uma partezinha nossa. Tem que ter algo nosso. E eu consigo enxergar esse algo nosso exatamente na hora que vem o segundo ai. Ele ainda está inseguro, ele ainda está tenebroso com aquela situação, ele está temeroso com aquela situação, perdão, ele está temeroso com aquela situação, e aí ele vira para o Senhor e fala assim: me dá um sinal. Me dá um sinal. Ninguém aqui nunca pediu um sinal de Deus? Né? Me dá um sinal. E aqui eu vejo em Gideão um aspecto nesse texto fantástico, porque com toda a sua insegurança, com todos os seus temores, com todas as suas dúvidas, ele parece manifestar algo intuitivo, que eu não diria intuitivo, eu diria espiritual. É aquilo que para mim se explica da seguinte maneira: as ovelhas conhecem Jesus pela sua voz. Ele a conhece todas. E a gente segue Jesus pela sua voz. A voz de Jesus é inconfundível. Porque apesar de toda essa dúvida, de toda essa circunstância, né, de tudo isso que ele estava vivendo, ele vai, e o texto vai dizer que ele prepara um sacrifício de um cabrito e um efa de farinha, bolo de um efa de farinha. Irmã, 23 quilos de farinha, dá para fazer uma quantidade boa de bolo? Deve dar, né? Pois é exatamente essa quantidade. Ele pega 23 quilos de farinha, faz bolo, pega um cabrito, mata e faz um ensopado. Queridos, ele fez isso numa época de bonança? Não. Numa época de escassez. Ele tirou, sabe, daquela reserva que ele estava se preparando para esconder, né? Ele tirou um cabrito e 23 quilos de farinha para oferecer como oferta ao Senhor. E ele coloca isso diante do Senhor. O teste, ele começa primeiro daqui para acolá e não de lá para aqui. Porque no seu coração ele não quis oferecer algo de somenos. Ele não quis oferecer algo pequeno. Ele sabia que o problema era grande. E se de fato ele precisava ter a certeza do Senhor, precisava ter no coração essa certeza. Ele não poderia fazer isso de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o título que ele dá para aquele lugar vai balizar, vai certificar isso que eu acabei de dizer. Porque ele chama aquele lugar de o Senhor é paz. O Senhor é Shalom. E Shalom em hebraico é muito mais do que a ausência de guerra. Shalom em hebraico significa saúde, prosperidade, bem-estar, segurança. Ou seja,
mesmo incomodado com aquela situação em que ele se encontra, ele oferece a Deus o melhor. Mesmo nas piores circunstâncias, ele oferece a Deus o melhor. Isso me faz lembrar um detalhezinho na multiplicação dos pães, feita por Jesus. Tem uma coisa ali que me chama muita atenção. Quando os discípulos chegam para ele e falam assim: Senhor, tenha misericórdia desse povo, já é tarde, nós estamos num lugar ermo, num lugar deserto, esse povo vai passar fome, libera eles. Jesus vira para eles e pergunta: o que vocês têm aí? Nós temos peixinhos e pães, uma quantidade que não dá nem para a gente. Aí Jesus vira para eles e fala: o quê? Dê vocês mesmos o que comer a esse povo. Está doido, Jesus? Você não ouviu o que nós dizemos? O que a gente tem é insuficiente. Pega o que vocês têm e faça a minha obra. O que vocês têm é o suficiente, porque a partir do momento que você dispõe aquilo que você tem, eu farei multiplicar o que você tem em algo que você jamais imaginou. Aleluia. É isso que eu vejo, irmãos, nessa experiência. E pode até parecer clichê o que eu vou falar, mas a presença do Senhor Jesus, ela dissipa todo medo, ela dissipa toda a insegurança, toda a falta de fé. Perdão, queridos, pensei que eu tivesse desligado. Ela dissipa toda a insegurança, toda a falta de fé. O que me faz lembrar uma música, uma canção da Cassiane. E tem um irmão lá na igreja, no Ministério de Louvor, que ele ama essa música, ele sempre toca essa música no nosso retiro de casais. A música fala assim: então louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. Amém? E eu queria parabenizar vocês no Ministério de Louvor. Sabe, eu fiquei encantado. A irmã tem uma voz poderosa ali, que eu vou te falar, singular é a voz dela. O irmão tem uma harmonia aqui, e eu acho uma das coisas mais difíceis é tocar bateria e cantar ao mesmo tempo. E ele faz isso com primor. Eu queria parabenizar, porque o violão, para mim, foi tão harmônico, o baixo, sabe? Eu gosto de observar essas pequenas coisas, porque demonstra que, apesar de não sermos grandes, fazemos o melhor. Queremos apresentar o melhor para Deus. Sabe? Está chorando, está sofrendo, está doendo, louve. Seu louvor invade os céus. Aleluia! Para concluir, queridos. Para concluir, que esperança poderia haver para um homem que vivia num ambiente hostil, onde ao invés de unidade havia segregação? Nunca o povo de Israel esteve tão separado nas suas tribos como no livro de Juízes. Havia violência, individualismo, pluralismo, características daquilo que nós chamamos hoje de pós-modernidade, mas já presente naquela época. Havia a maldição do próprio Deus como punição, a disciplina de Deus sobre aquele povo. Como é que você vai lutar contra Deus? Não dá. E tudo que acontecia, o texto diz que era porque Deus estava disciplinando o povo. E para ajudar, esse homem estava afundado numa falta de fé tremenda, numa autocomiseração e numa síndrome de baixa autoestima horrorosa. Sabe? E o encontro com Jesus é revelador. E o encontro com Jesus é transformador. O encontro com Jesus, ele é tremendo. E ele sabe disso, porque o terceiro ai dele já é um ai diferente dos outros. É um ai de quem tem temor. É um ai de quem reconhece a presença de Deus. Ele fala: ai de mim, porque eu tive um encontro com Jesus. Ai de mim, porque eu o vi face a face.
Irmãos, eu quero falar para vocês que o privilégio que nós temos é maior do que o de Gideão. Ou das pessoas que cercavam Gideão. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo no Antigo Testamento, e o pastor está aqui para não me deixar mentir, ele não era franqueado a todos aqueles que eram chamados filhos de Deus, a todo o povo de Israel. Deus escolhia um e outro, levantava um profeta, levantava um juiz, levantava um rei, como foi o caso de Davi, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Josué, como foi o caso de Gideão, e enchia esses homens com o Espírito para conduzir o povo. Mas o Espírito Santo ele só foi franqueado no dia de Pentecostes. Aquilo que era inimaginável aconteceu em Pentecostes. E nós temos o Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. E nós recebemos de Jesus uma promessa que nem todos na antiga aliança receberam. Jesus fala para nós em Mateus 28, 18 a 20, ele vai dizer que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos tomar posse. Quando cantarmos de novo Deus de promessas, e prestarmos atenção no que aquela letra está dizendo, você tem que tomar posse disso para a sua vida. A ressurreição de Cristo, entre tantas as coisas, ela nos faz lembrar que até mesmo os exércitos celestiais foram surpreendidos. Mais uma vez, o pastor, se eu estiver errado, você me corrige. Até os 45 do segundo tempo, no episódio da crucificação de Cristo, Satanás achava que estava saindo vencedor. Só que não. Jesus venceu a morte. Jesus é ressurreto. Os exércitos celestiais foram surpreendidos e nós fomos contemplados com a esperança de que a morte não tem a última palavra. A dor não tem a última palavra, porque a promessa em Apocalipse diz que ele enxugará todas as lágrimas. Precisamos tomar posse dessas verdades e aplicá-las às nossas vidas. Às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus faça ecoar a experiência de Gideão em nossas vidas, para que façamos muito mais do que Gideão fez. Gideão lutou contra um exército terrível com apenas 300 homens. E naquele episódio ele já estava revigorado em sua fé. Que Deus revigore a nossa fé, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.